Voltamos para a segunda parte do nosso Deep Dive no mundo do acordo à vista. Na primeira parte, a gente desvendou o básico dessa técnica. Isso aí. Que te ajuda a negociar um belo desconto para quitar suas dívidas de uma vez só. A gente viu como mapear as dívidas, criar aquele fundo de reserva poderoso para o pagamento à vista. E até como se preparar para a batalha da negociação com o credor. Mas a jornada épica rumo à liberdade financeira não acaba por aqui. Com certeza. Ainda tem muita coisa para a gente explorar. Preparados para a segunda fase. Pode mandar as dicas. Então vamos lá. A primeira dica de ouro é: seja realista. Não adianta querer um desconto de 90% se você sabe que não tem condições de pagar o valor restante à vista. Você pode correr uma maratona sem treinar antes, né? Exatamente. Analise sua situação financeira com cuidado. Uhum. Defina um valor que você realmente consiga pagar. Certo. E negocie com base nisso. Faz sentido. É melhor negociar um desconto menor, mas que caiba no bolso, Isso. do que se endividar ainda mais tentando pagar um valor que não dá. Com certeza. A segunda dica é: seja persistente. Nem sempre o credor vai aceitar sua primeira proposta, Sei. mas não desanime. É como aprender a andar de bicicleta. Aham, A gente leva uns tombos no começo, mas não pode existir. sei. Mantenha o contato, Sim. mostre que você está realmente comprometido em quitar a dívida, certo? E não tenha medo de fazer contrapropostas. A gente precisa mostrar para o credor que a gente está falando sério, né? Tipo, que a gente quer realmente quitar a dívida e que a gente se preparou para isso. Exatamente. A terceira dica é: seja organizado. Documente todas as suas negociações, anote os valores, prazos e condições acordadas com o credor. Tipo, ter um diário secreto das nossas finanças. Exatamente. Isso vai te ajudar a acompanhar o andamento das suas negociações e a garantir que tudo está correndo como planejado. E se precisar consultar algum detalhe no futuro, você vai ter tudo anotadinho. Organização é tudo, né? A gente já viu isso em outras áreas da vida e nas finanças não ia ser diferente. Anotar tudo é essencial. Com certeza. A quarta dica é: seja paciente. O processo de negociação pode levar um tempinho. Então respire fundo e não se desespere. É como esperar o ônibus. A gente sabe que ele vai chegar, mas precisa ter paciência para esperar. Exatamente. Confie no processo. Mantenha a calma. E lembre-se do seu objetivo final: a liberdade financeira. E quando a gente conquista essa liberdade, a sensação deve ser incrível. Mas me fala, você tem mais algum exemplo real de alguém que usou o acordo à vista para mudar de vida? Claro, conheci uma pessoa que estava atolada em dívidas e não via mais saída. Nossa. Ela trabalhava muito, mas o dinheiro simplesmente desaparecia no fim do mês. Todo mundo se identifica com essa história, né? A gente trabalha e parece que o dinheiro não rende. Pois é, mas essa pessoa decidiu mudar essa situação e começou a estudar sobre finanças. Legal. Foi aí que ela descobriu a técnica do acordo à vista. E como ela usou essa técnica? Ela fez um levantamento de todas as dívidas, definiu um valor que conseguia pagar à vista. Certo. E começou a negociar com os credores. E aí, como foi? No começo foi difícil. Alguns credores não quiseram negociar, mas ela não desistiu. Ela argumentou, explicou sua situação financeira e no final conseguiu acordos vantajosos para todas as suas dívidas. Que legal! Ela persistiu e conseguiu o que queria. E depois que ela quitou as dívidas, o que aconteceu? Ela finalmente conseguiu ter uma vida financeira mais tranquila. Reorganizou as finanças, Que bom. começou a investir e hoje vive muito melhor. Essa história mostra que a gente pode mudar nossa vida financeira se tivermos a atitude certa. Mas me fala, quais são as armadilhas que a gente precisa evitar ao usar o acordo à vista? Tem algum perigo escondido? Boa pergunta. Existem algumas ciladas que podem comprometer o seu sucesso nessa jornada. Quer saber quais são? E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso Deep Dive no mundo do acordo à vista. Já vimos como funciona essa técnica, os benefícios, as possíveis desvantagens, histórias inspiradoras e até aprendemos a nos preparar para negociar como verdadeiros mestres. Exatamente. Mas ainda tem algumas dicas bônus para você turbinar suas habilidades de negociação e garantir que você saia vitorioso dessa jornada rumo à liberdade financeira. Adoro dicas bônus. É como se fosse um presente extra. A primeira dica é explorar todas as possibilidades de pagamento. Às vezes, o credor pode oferecer opções além do pagamento à vista, como parcelamentos com juros reduzidos, ou até a possibilidade de usar o seu FGTS para quitar a dívida. Então a gente não pode ter medo de perguntar, né? Vai que tem uma opção melhor escondida. Com certeza. A segunda dica é usar a tecnologia a seu favor.
Existem vários aplicativos e plataformas online que te ajudam a negociar suas dívidas de forma rápida e segura. É a tecnologia simplificando a nossa vida. Mas me fala, essas plataformas são confiáveis? Sim, existem plataformas bem conhecidas e seguras que podem te ajudar nesse processo. Vale a pena pesquisar e encontrar a que melhor se adapta às suas necessidades. Legal. E qual a sua terceira dica bônus? A terceira dica é negociar com mais de um credor ao mesmo tempo. Isso aumenta seu poder de barganha e te permite comparar as melhores ofertas. É como se a gente fizesse um leilão, mas ao contrário, quem deu o maior desconto leva. Exatamente. E para finalizar as dicas bônus, lembre-se, negociação é uma arte e, como toda arte, exige prática. Verdade, é como aprender a tocar um instrumento musical, a gente precisa treinar bastante para ficar bom. Isso aí. Comece negociando pequenas coisas no dia a dia, como o preço de uma roupa numa loja ou o valor de um serviço. Assim, quando chegar a hora de negociar suas dívidas, você já vai estar craque. Faz todo sentido. A gente precisa se acostumar a negociar para perder o medo, né? Exatamente. E aí, o que você achou dessa imersão no mundo do acordo à vista? Sensacional. Aprendi muita coisa. Agora me sinto mais confiante para colocar em prática tudo que a gente conversou. Que bom! Espero que você se sinta pronto para usar essa ferramenta a seu favor e conquistar a liberdade financeira. Com certeza. E lembre-se, pessoal, a liberdade financeira está ao alcance de todos. Basta ter conhecimento, disciplina e atitude. A gente espera no próximo episódio. Valeu, pessoal. E se você gostou do nosso Deep Dive, compartilhe esse episódio com seus amigos e familiares. Ajude mais pessoas a conquistarem a tão sonhada liberdade financeira. Até lá! Tchau, tchau!